Olá meus amigos cafeicultores, profissionais do agro, estudantes e apaixonados pelo um bom café. No programa de hoje nós vamos desbravar a região do Cerrado Mineiro em relação ao perfil de solo. Não é isso, Otávio? Exatamente, nós vamos trabalhar com diversas trincheiras, onde nós vamos trabalhar com diferentes variedades e diferentes solos, inclusive levando em consideração o tipo de manejo, para ver o que pode estar sendo feito para melhorar essa questão que é tão difícil, que é a construção da fertilidade e da física do solo em profundidade. Muito bem. Muitas vezes o que a gente vê em cima, o reflexo é quase que 100% embaixo. E para resolver isso, nada melhor do que envolver a pesquisa no dia a dia do produtor. E nada melhor do que o próprio produtor rural para dar o seu depoimento em relação do que ele achou nesse dia que a gente vai passar junto. Vamos lá? Vamos lá. Vem comigo que a moda é boa! Bom pessoal, a gente começa o programa de hoje de uma forma bem diferente. Na verdade não inusitada, porque esse realmente é o papel da agronomia, né, que a gente deveria desempenhar no dia a dia nosso. Como a proposta do canal sempre é realmente trazer conhecimento baseado em pesquisa, hoje nós vamos dar início a um trabalho muito grande, que é um trabalho de desbravamento dos solos nossos aqui do Cerrado Mineiro. Nós vamos, através de escavações de trincheiras, demonstrar o perfil do solo, estudar o perfil dos solos e o comportamento das diversas variedades em relação nos solos do nosso Cerrado Mineiro, né, Otávio? Exatamente. No dia de hoje nós estamos numa lavoura aqui na região de Coromandel, na fazenda Boa Esperança, e nós abrimos a trincheira na variedade IPR100 e nós vamos fazer análises estratificadas, conforme o Otávio irá nos explicar a partir de agora, para a gente entender o comportamento dessa variedade nesse tipo de solo. Não é isso, Otávio? Exatamente, Léo. A nossa ideia é estratificar o solo em profundidade. O professor Favarin já dizia que agora nós temos a obrigação de conhecer os solos em profundidade. Nós já fizemos uma boa correção em termos de extensão, né, até 0,20 centímetros, mas muitos dos problemas hoje que nós enfrentamos na lavoura de café, até mesmo em outras culturas, está relacionado em profundidade. E a gente não consegue enxergar o que realmente a raiz está respondendo em termos de profundidade, porque a gente só vê a superfície. Então esse trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho aí de trincheiras para a gente fazer uma análise estratificada em profundidade. Nós vamos trabalhar em diferentes profundidades, desde 0 a 10, onde nós temos o objetivo de focar aqui na parte mais de material orgânico, porque é onde nós temos a maior deposição, e a partir daí nós vamos trabalhar de 10 a 20, 20 a 40, até 1 metro de profundidade pelo menos, né? A nossa ideia é acompanhar a distribuição radicular ao longo do perfil, ver se tem algum impedimento físico, né? Então nós vamos trabalhar com análise de densidade, porosidade, a própria umidade do solo e obviamente associando com a parte química também. Então nós vamos trabalhar com todos os parâmetros químicos para poder associar essas duas propriedades que são tão importantes, a física e a química. Obviamente também nós teremos posteriormente trabalhos biológicos para fazer essa consociação e ver se de fato a lavoura ela não tem alguma limitação em um desses 3 âmbitos. Com certeza. A gente vê no dia a dia, eu tenho sempre pregado isso, tudo que a gente vê na parte aérea, o reflexo disso tudo, com certeza está no sistema radicular. Então nada melhor do que iniciar uma pesquisa nesse sentido. Já existe alguma coisa no mercado, né, Otávio? Alguns pesquisadores já fizeram esse tipo de trabalho. E a intenção nossa é aprofundar e conhecer mais ainda em relação a essas variedades. A gente vê uma dificuldade muito grande dos produtores rurais hoje e uma curiosidade muito grande, né? Você pega uma lavoura, essa aqui é uma lavoura de IPR100, está totalmente padrão. Mas a gente vê lavoura de IBC12, Mundo Novo, muito depauperada em algumas partes e uma lavoura extremamente vigorosa em outras. Então esse nada mais é do que o objetivo de realmente trazer respostas para essas perguntas, né? A gente tem gastado hoje muito dinheiro com muito produto e muitas vezes não tem tido respaldo ou eficiência que a gente, responsiva ao tanto que é gasto, tá bom? Vem comigo, a moda é boa!
Bom, pessoal, nós demos início então ao nosso projeto de escavações de trincheiras em várias cultivares de café e em vários solos diferentes. E nessa primeira escavação aqui nós estamos no talhão de IPR-100, aqui na região de Coromandel, mais precisamente na fazenda Boa Esperança, onde nós podemos observar de forma muito satisfatória, né, Otávio, a presença de muita, mas muita raiz nessa variedade. Inclusive nas áreas de 0 a 10 e até 1 metro, né, Otávio? A distribuição foi bem uniforme, né, pelo que a gente pode perceber, né? Exatamente, Léo. A satisfação, né, da gente ver que o sistema radicular está chegando em profundidade, ele está alcançando 1 metro, então nós estamos tendo uma boa distribuição do sistema radicular. O que nos interessa não é que a raiz ela se concentre na superfície, e é uma tendência, sobretudo para quem trabalha com fertigação, né? Porque, como diz o Dr. Camilo lá da Embrapa, a planta tende a ficar preguiçosa com a irrigação. Mas aqui a gente percebe que o sistema radicular está crescendo em profundidade, ele está bem distribuído, né, nas diferentes camadas, e o mais importante, a gente está notando um sistema radicular vigoroso, ou seja, ele tem saúde, não estamos notando grande quantidade de galhas, e um sistema radicular novo, e emitindo boas raízes, radicelas, né, que é fundamental na absorção de cálcio, por exemplo. E muito importante a gente falar que essa é uma lavoura de primeiro ano, primeira safra dela, está com a carga pendente aí de entre 60 a 65 sacas por hectare, e a quantidade de raiz emitida realmente é surpreendente. Nós vamos continuar o trabalho de lavagem dessas raízes para expor mais ainda elas, mas nesse primeiro momento aqui, realmente o resultado foi surpreendente. Exatamente, né, o que corresponde à expectativa de produção, né? Com certeza, a lavoura padrão, uniforme, então isso é extremamente satisfatório. Com certeza o produtor vai colher bons frutos, não só nessa safra, mas como nas safras subsequentes também. Tá bom? Certeza. Vem comigo? Que a moda é boa! Bom, pessoal, dando continuidade à nossa expedição aqui de escavação de trincheira em várias regiões do Cerrado Mineiro, em várias cultivares e em vários solos diferentes. Nesse momento aqui nós abrimos a trincheira num Catuai 144, plantado em 2016, então ele está indo para a terceira safra dele, né? É um café aparentemente depauperado em algumas partes e outras partes muito sadias. Então isso mostra a desigualdade do nosso solo e a susceptibilidade da cultivar em relação a vários fatores, né, Otávio? Exatamente. Como o nematóide de menor dose exígua e a compactação de solo, não é isso? Sim, exatamente. O que acontece? A gente tem um solo que é nutricionalmente um solo bom, né? Nós temos um solo com uma boa fertilidade. Mas como nós não temos uma boa distribuição do sistema radicular, acaba que fica prejudicado esse aproveitamento, né? Às vezes é uma recomendação de aumentar a adubação, mas não leva em consideração que a raiz não está conseguindo explorar todo o potencial do solo. Com certeza. Então a gente tem um solo a ser explorado, um perfil a ser explorado para reciclar mais os nutrientes, mas a gente percebe que o sistema radicular não apenas tem uma má distribuição, né, não está tendo volume, como também raízes novas, ao contrário da outra área, está em falta, né? Em relação ao IPR-100. E é uma coisa que a gente no dia a dia nos depara assim frequentemente, que é o problema na questão da adubação, que você bem disse. O produtor muitas vezes vê uma lavoura mais depauperada, aonde ele vai mexer primeiramente no adubo. Exato. E é a parte que mais vai onerar ele, né? Então, se ele pensar num condicionamento de solo, que seria o quê? Matéria orgânica, esterco propriamente dito, Exato. Gesso, fundamental. Calagem, o gesso principalmente, porque ele vai conseguir aprofundar esse sistema radicular e melhor dar condição para esse sistema sair da zona de conforto dele, que é o que está acontecendo aqui, né, Otávio? A gente tem, pelo menos aqui, 3 situações, né, que acontecem. Primeiro, a própria questão do nematóide também. Ele começa a limitar o sistema radicular. Por quê? Porque dificulta a planta na absorção de água e nutriente. Com certeza. Então você já vai ter uma limitação em relação a nutriente para a planta poder desenvolver a parte de baixo, a parte radicular. Vale salientar o seguinte, a gente percebe que é uma lavoura que está depauperada e o sistema radicular ele depende das folhas para poder crescer. Exato. Porque o sistema radicular, como ele está enterrado no solo, ele não faz fotossíntese. A alimentação dele vem das folhas. A alimentação dele vem das folhas. Não tem folha, não tem crescimento do sistema radicular. Exatamente. Outra coisa que implica o mau condicionamento do solo, nesse caso aqui, lavoura em cima, café em cima de café, como a gente disse, como não tem sistema radicular em abundância, esse solo também não se estrutura, né, Otávio? Exato. Muitas vezes a falta da raiz ela não parte pela compactação do solo necessariamente, né? É porque a raiz não percolou no solo para abrir espaço, né? Exato. Poro, microporo. Exato. A gente percebe que vai ficando uma compactação, uma zona de compactação em cima, né? O que alia já com a fertigação, que ela concentra os nutrientes na parte superficial. A raiz não consegue crescer e desenvolver. Aqui a gente volta também naquela questão do manejo,
Então, assim, no plantio vale a pena investir em calagem, Com porque é certeza. o primeiro momento que a gente tem para aprofundar o calcário. Depois disso, toda a calagem vai ser feita superficialmente, não consegue percolar. Tem gente que acha que se associar calcário com gesso vai percolar o calcário. Não Exatamente. percola. E a correção não é O feita. Né? carbonato de cálcio ele é insolúvel, ele fica concentrado na superfície. É igual o Léo falou, nesse caso aqui, a melhor estratégia que nós temos é o gesso. Com certeza. Para poder percolar nutriente e enraizamento do solo. Então, talvez uma subsolar, né? Essa Uma lavoura esse ano subsolar. agora vai produzir pouco, uma subsolar também seria uma boa alternativa numa lavoura dessa aqui. Exatamente. Então fica aqui mais uma lavoura que a gente está explorando. Nós vamos partir agora para um IBC12, tem uma variedade também que a gente sabe que ela enraiza muito pouco, independente da condição do solo ou não, a não ser nos casos onde o pessoal condiciona muito material orgânico, né? Nós vamos visitar uma propriedade dessa hoje também e fazer analogia de onde é utilizado uma quantidade muito expressiva de matéria orgânica e essa lavoura onde recebe também material orgânico, porém não na quantidade excessiva como é na outra. Exatamente. Vamos explorar esse solo aí. Vamos sim. Bom? Vamos para a propriedade? Bora lá. Vem comigo, que a moda é boa. Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso desbravamento aqui do Cerrado Mineiro, essa aqui é uma variedade IBC12, segunda safra dela, com a carga pendente aproximadamente entre 45 e 50 sacas por hectare, um café extremamente produtivo, né, que é a linhagem do IBC12, porém um café que sente muito. A gente vê que mesmo com grandes adubações, né, adubação pesada mesmo, igual é o caso dessa lavoura aqui, o café ainda se mostra muito sentido. Aqui foi adubada aqui para 60 sacos por hectare, ela está com a projeção entre 45 e 50, então a gente tem um gargalo muito grande ainda, né? Tem uma porcentagem muito grande para ser explorado. Exatamente. E mesmo assim a planta continua sentindo. O que a gente tem mostrado aqui é o seguinte, até para fazer as análises a gente percebeu que há uma compactação, né? Exato. Uma compactação bem significativa, até para a máquina entrar teve dificuldade. E o que acontece? Para a soja, estima-se que ela nunca vai conseguir produzir o máximo potencial se não chegar pelo menos a 60% de correção em profundidade. Para a soja, que é a cultura anual. Imagina para o café, Com certeza. que é uma cultura perene, cujo sistema radicular é muito mais profundo, né? Exato. Então, o que acontece? Essa ideia nossa é mostrar justamente que nem sempre, olhando por cima, a gente vai conseguir entender o que realmente está acontecendo. Exatamente. Então, a gente tem que ter essa coragem de destrinchar mesmo e obviamente, agradecer produtores que têm como eu posso dizer, essa percepção, essa né? sensibilidade, né, com a agricultura de forma geral, principalmente com a cafeicultura, que é uma cultura hoje muito pouco desbravada e que tem muito pouca pesquisa que a gente fala, né, em relação a outras culturas. Um preço muito alto por hectare, exatamente. Né? Aqui foi feito mais uma vez, né, Otávio, queria salientar mais falar, foi feita a amostragem aqui de 0 a 1 metro de profundidade, onde nós vamos fazer compactação de solo, densidade, avaliar macro e micronutrientes, além de porosidade, né? A estrutura física do solo, a análise textural do solo também. Então, com isso, a gente vai conseguir formar um parâmetro muito grande dentro dessa propriedade e inferir isso para várias outras propriedades, com certeza. Né? Vai ser um trabalho estratificado, né? Nós definimos as camadas aqui, fizemos uma avaliação de todo o perfil, né? Para ver se tinha alguma diferença de cor, se tinha alguma camada compactada, como a gente encontrou, pedras, né? Presença de pedregulho. E, obviamente, essa questão de volume de raiz, né? Então, o que a gente percebe? À medida que as raízes vão aprofundando, elas vão perdendo a capacidade de produzir novas raízes, né? Radicelas, e aí a absorção radicular por nutrientes e água fica muito comprometida, né? Com certeza. Então, daqui a pouco a gente vai apresentar outra lavoura para vocês, que também é um IBC12, provavelmente terceira, quarta safra, e que a gente vai avaliar a estrutura física e química do solo dele também. Tá bom? É isso aí. Vem comigo, que a moda é boa! Bom, pessoal, dando continuidade à exploração das trincheiras que nós estamos desenvolvendo aqui na região do Cerrado Mineiro, nós estamos visitando mais uma propriedade, né, aqui na região de Coromandel, divisa com Patos de Minas, e aqui nós tivemos uma surpresa muito agradável, né, Otávio? Exatamente. O manejo de matéria orgânica realmente dá muito resultado. Nós estamos num solo aqui altamente friável, muito poroso e com muita condição propícia para desenvolvimento de raiz, né, Otávio? Exatamente. A gente ainda não lavou o solo, né, para ver o sistema radicular, mas mesmo assim lavar a gente percebe que a distribuição está muito boa. Então nós temos raiz aqui, ó, e raiz nova, né? Olha o quanto a quantidade de radicelas que nós temos. Exatamente. Raiz nova em profundidade, que é o mais importante para a absorção de nutrientes e de água. Com né? certeza. Se a planta vai estar bem nutrida, como a gente percebe, é porque o solo está dando suporte para isso. Com certeza. O que a gente tem percebido aqui? Ó? A gente não vê nenhum tipo de problema de compactação. E se a gente
perfurar um pouco aqui o perfil, a gente vê que é um solo bem estruturado, né? Então você não vê marca aqui de compactação do solo, é friável, né? Então o sistema radicular está conseguindo adentrar o solo e está conseguindo aqui exercer a sua função, que é levar água e nutriente em proporção a que a planta vai produzir, né? Com certeza. E o resultado final aqui, acho que fica a mensagem para todo mundo, realmente o manejo de matéria orgânica, dentre todos os outros manejos, aqui também é um café que possui braquiária no meio dele, né? Exato. Ele não é café em cima de café, ele foi estruturado em braquiária para depois ser implantada a lavoura de café. Então essa porosidade foi construída, né? Diferentemente do que a gente tem visto aí, o pessoal plantando, renovando lavouras, não tomando esse cuidado proporcional. Então fica a nossa mensagem aqui, que é uma lavoura que trabalha em torno de 12 a 15 toneladas de material orgânico todos os anos, mais adubação química. Então isso é fantástico, né? Parabenizar o Zé Wilson, que é o proprietário da lavoura aqui, parabenizar o André, que é o gerente da fazenda, ao consultor Claudinei, que é o consultor deles aqui também. Então parabéns pelo trabalho, eu acho que fica aqui essa mensagem, né, Otávio? Nós vamos continuar desbravando essas trincheiras, abrindo esses solos, mostrando para vocês a qualidade dos nossos solos, o que realmente tem dentro deles. E quando os resultados nossos forem compilados, nós vamos fazer novamente o vídeo apresentando esses resultados. Com certeza, e vale a dica também, né? O preparo do solo inicial, ele é fundamental para a gente manter a produção a longo prazo. Se a gente pensa numa planta que vai ficar 15, 20 anos na lavoura, vale a pena a gente primeiro preparar o solo em subsuperfície, né? A raiz depende muito desse solo mais friável para poder crescer, e à medida que a raiz cresce, a planta, a parte aérea também se desenvolve. Bom, pessoal, então para fechar um dia extremamente produtivo que nós tivemos no dia de hoje, nós passamos por várias propriedades, várias cultivares e vários solos diferentes, onde nós pudemos inferir várias e várias coisas, e com certeza agora com as análises químicas e físicas do solo, nós vamos poder inferir mais coisas ainda. Nós passamos por um IPR-100 de primeira safra, extremamente produtivo, com sistema radicular muito abundante. Passamos por um Catuai 144, com a carga pendente entre 40 e 50 sacos por hectare, extremamente produtivo também, porém com um sistema radicular muito precário, onde nós podemos observar a presença de meloidórgine exígua e compactação de solo. Tivemos no IBC12 de café novo também, indo para a terceira safra agora, com um sistema radicular também muito comprometido em função da compactação de solo, e por si só um café que se demonstra com baixo potencial de emissão de radicular. E nós passamos por um IBC12, num solo mais friável, um solo mais fresco, onde nós podemos observar um sistema radicular extremamente abundante. Então nada melhor do que a gente fechar para compilar tudo isso, a gente ter a opinião de um produtor que acompanhou nós em todas essas trincheiras, acompanhou nós fazendo o nosso processo de avaliação e viu o que realmente contém nos nossos solos, né, de forma visual. Depois nós vamos passar pelo processo físico. Então nada melhor para fechar com chave de ouro, né, Otávio, do que a gente falar com o produtor. Hugo, obrigado por ter aberto as porteiras para nós, tanto das suas fazendas, como por ter acompanhado nós nessas outras propriedades também. Eu acho que a cafeicultura e a agricultura de forma geral precisava muito de pessoas, mais de pessoas como você, que tem a cabeça aberta, a mente aberta e com certeza muito propício à evolução. E é o que nós estamos buscando no projeto Café Além da Xícara. Obrigado a você, e eu queria que você deixasse a sua opinião para a gente. Eu queria agradecer vocês, Otávio e o Léo, por ter dado essa oportunidade para a gente aí também, tá tentando melhorar o nosso conhecimento. Parabéns também pelo programa, que de forma muito didática e simples está enriquecendo muito o conhecimento dos nossos cafeicultores. Para mim foi realmente um fantástico, um domingo, que normalmente é um dia de descanso, mas nós agarramos aí, realmente foi um espetáculo esse aprendizado de hoje, ter passado o dia com vocês. Mas agora, eu como produtor, independente dessas análises que vocês vão fazer aí nos laboratórios aí, a percepção hoje é muito clara do que coisas muito importantes que a gente precisa fazer, que são, para mim, são básicas, né? A questão de plantar café em cima de café, né? Logo em seguida, eu acho que isso aí eu mesmo já cometi esse erro algumas vezes. Hoje está bem claro aqui que nas trincheiras que nós fizemos, onde não tinha café, a gente vê realmente o sistema radicular da lavoura e o potencial produtivo da lavoura é infinitamente melhor. E a gente fica assim, muito preocupado com a análise de folha,
Análise de solo e essa percepção que nós fizemos nessas trincheiras também realmente foi muito bacana. O café é uma cultura hoje muito cara de ser implantada. O sistema de irrigação hoje fica aí 10, 15 mil reais o hectare, mais o plantio, enfim. Hoje, para chutar assim, vai ficar você concluir uma produção independente da terra, 40, com alta tecnologia, 50 mil reais o hectare. E é importante, porque você vê, mesmo dentro da nossa própria propriedade, há diferenças de solos que existem. Com certeza. E a importância de você escolher também aquele cultivar que vai dar certo, que vai ser específico para aquela região e para aquele local. Agora, outra coisa também muito importante, assim, que eu já vinha sempre falando e querendo aplicar, que é a questão de matéria orgânica, né, Léo? Com certeza. Hoje, nessa lavoura aqui que nós viemos aqui, por exemplo, que investe muito em matéria orgânica, a produtividade média é de 70 sacos por hectare. Um café que é exigente, igual o IBC12, né? Você vê 70 sacos por hectare e você vê a pujança que está a lavoura. Então, realmente, eu acho que você, produtor, antes de tomar uma decisão de plantar um café, é importante também você fazer esse estudo dessa trincheira, que nas nossas propriedades nunca foram feitos esse estudo, e realmente uma simples compactação de solo, pelo tipo de solo que nós temos dentro da propriedade, o tanto que ela interfere na produtividade e no desenvolvimento da lavoura. O Léo deixou muito claro, né, essa questão que é o nosso objetivo, é exatamente trazer informação para os nossos produtores. A gente sabe quanto que o café é caro, né? E é uma cultura que a gente vai trabalhar no mínimo 15 anos, né, numa área. Então a gente precisa realmente fazer esse trabalho mais aguçado e não ter medo de destrinchar o solo, né? Com certeza. A gente precisa entender melhor o que está acontecendo para dar maior viabilidade às culturas. Mas, no mais, agradecer o Hugo pela oportunidade que a gente está tendo de estar trazendo esse trabalho, porque é um trabalho que a gente tem assim a convicção que não vai trazer só benefícios, né, para o Hugo, para os produtores que a gente trabalhando, mas vai trazer benefícios para a região inteira. Exatamente. E é o que a gente quer. A gente quer agregar informação para que a região cresça cada dia mais. Com certeza. E realmente é trabalho mesmo, gente. Dá trabalho e não é pouco, não. Nós estamos sujos, estamos desde as 6 horas da manhã correndo para fazer esse trabalho, mas foi muito gratificante. A gente tem muito que, primeiramente, agradecer a Deus, agradecer uma pessoa igual o Hugo, que realmente tem a mente aberta para a gente desenvolver esse tipo de trabalho para a cafeicultura do Cerrado Mineiro. O meu pai aí também, com 84 anos de idade, né, seu Eduardo? Ajudou a gente demais hoje. Deixa Tá firme e forte, seu 84, aí acompanhou 84 anos aí de um jovem, né? Com certeza. Empreendedor e nosso hold. uma pessoa jovem, sempre jovem. Com certeza. E que se não acompanhou esse batidão aí, que não foi brincadeira, não. Né? Pior ainda para vocês, né? Mas foi muito gratificante. Então fica aqui o nosso recado mais uma vez. A proposta do canal realmente é trazer conhecimento embasado em pesquisa e é muito gratificante para nós estar desenvolvendo esse tipo de trabalho, tá bom? Quem não conhece, vem conhecer, vai lá no nosso canal, se inscreva, dê seu like, curta os nossos vídeos e compartilhe. Essa é a maior forma que a gente tem de aprender, quando a gente assimila e compartilha conhecimento. E esse é o propósito nosso, tá bom? Vamos lá nós três? Vamos lá. Vem comigo, que a moda é boa!